Eu começo com a nossa vinheta. Eleições 2022. E olha só, gente, caiu hoje uma verdadeira chuva de pesquisas eleitorais que mostram, inclusive, os resultados das intenções de votos na primeira semana de campanha eleitoral, sob diversos pontos de vista e também de abordagens, análises, enfim. Vamos à primeira aqui analisar no nosso 3 em 1, justamente é o empate técnico entre Bolsonaro e Lula no levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas. Temos aí os números: 41,3% para Lula, 37,1% para Bolsonaro, 7,7% para Ciro Gomes, seguido de 2,4% Simone Tebet, 0,6% Pablo Marçal, 0,3% Vera Lúcia, 0,2% Luiz Felipe Dávila. Temos a outra página, querido Eduardo Novak aqui pra gente, 0,2% para Sofia Manzano, José Maria Imael 0,1% Leonardo Péricles, Soraya Tronic também aparece com 0,1%, Roberto Jefferson com traço, 5,9% branco nulo ou nenhum, e 4% não sabem ou não responderam. A pesquisa ouviu 2.020 eleitores entre os dias 26 e 30 de agosto em 164 municípios de 26 estados e também do Distrito Federal, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Esse levantamento que eu passei a vocês os dados, agora os números, está registrado no TSE sob o registro BR 03492 de 2022. Vamos para a próxima pesquisa, porque de acordo com a pesquisa Brasmarket, encomendada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, Bolsonaro está na frente da disputa eleitoral, com 41% versus 32,9% de Lula. Vamos para a próxima. Para o Poder Data, Bolsonaro e Lula ficam estáveis, mesmo depois do debate da propaganda eleitoral gratuita. O resultado, segundo o Poder Data divulgado hoje, é de 44% para Lula a 36% para Bolsonaro. E a XP e PESP, também divulgada hoje, mostra um cenário parecido com o Poder Data, 43% para Lula e 35% para Bolsonaro. Você está achando que acabou? Tem mais aqui, tem Genial Quest, 44% para Lula e 32% para Bolsonaro. Voltando aqui ao Poder Data, Bolsonaro empata com Lula entre os eleitores que já assistiram à propaganda eleitoral gratuita pelo rádio ou também pela televisão. E aí, desse ponto de vista, eu vou abrir a enquete de hoje no portal da Jovem Pan News para você correr no site da PAN, votar, participar, porque eu quero entender de você o seguinte: para quem você acha que o horário eleitoral vai proporcionar melhores resultados? Ou seja, a propaganda eleitoral obrigatória e gratuita que existe no país hoje vai beneficiar mais Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes ou Simone Tebet? Corre lá no jovempan.com.br, vota, participa ao longo do programa. Eu prometo trazer aqui o resultado parcial, certo? Boa tarde, Fábio Piperno, nosso Jorge Serrão, Rodrigo Constantino, Cristina Grêmio já por aqui. Hoje o Paulinho Pesquisa trouxe muitos números, hein, Serrão? Boa tarde para você. Saudações, meus amigos amados haters. Hoje o Paulinho Pesquisa detonou geral. E para eu não ser maldoso com Paulinho Pesquisa, eu vou trazer uma outra pesquisa. Sabe aquelas pesquisas que eu falo de vez em quando aqui, que são aquelas para não serem divulgadas, custam assim uma fortuna absoluta? São feitas para consumo de grandes empresários e partidos políticos. Vou dar o dado dela, só não posso dar o santo do nome, porque senão, né? Aí quem vai à falência sou eu. Mas ela traz um dado muito interessante. Um dos últimos levantamentos dela aponta Jair Bolsonaro, Lula com 49,5%, Bolsonaro com 42,2% e não sabe branco ou nulo 8,3%. Agora, o detalhe dessa pesquisa é que ela está indicando uma curva de queda de Luiz Inácio Lula da Silva e uma ascendência de Jair Bolsonaro. Então é bom ficar atento a essa pesquisa. Tem também uma pesquisa que é bom ficar atento, a pesquisa Brasmarket, que foi encomendada pela Associação de Supermercados do Rio de Janeiro. Na espontânea, ela dá Bolsonaro 37
4,0, Lula 27,0, Ciro Gomes 3,3. Na espontânea dela, ela tem, essa aqui é a espontânea, depois vem a induzida. Ela está indicando também na estimulada, ela fala em Bolsonaro 41%, Lula 32,9%, Ciro Gomes 4,3%. Agora, essa pesquisa ela tem um dado que é curioso, que é o dado da aprovação do governo Bolsonaro. A aprovação do presidente mostra um número positivo nessa pesquisa. Vai indicando que Jair Bolsonaro tem um percentual de ótimo ou bom melhor do que as outras pesquisas. Então, essa pesquisa Brasmarket, ela tem que ser olhada para verificar o quanto ela pode ser diferente das demais. Ela indica um ótimo e bom ou regular do presidente acima de 50%, o que interferiria diretamente no desempenho eleitoral positivo ou possibilidade de crescimento do nome do presidente nas intenções de voto. Então, hoje é o dia da pesquisa. Pesquisa, como eu digo, igual bruxa. Você acredita nelas? Não sei, mas que lazar, como dizem os argentinos. Pipano, eu soube que você fez uma análise detalhada aí de algumas dessas pesquisas e a conclusão que você chegou foi qual? Boa tarde, Paulo. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. Eu peguei aqueles institutos que vêm fazendo levantamentos já há bastante tempo, que são os de maior reputação, aqueles que os partidos, inclusive, contratam os grandes bancos, empresas, enfim, e esse que a gente tem acompanhado semanalmente aqui. Primeiro que eu sempre fiz uma distinção entre aqueles institutos que fazem pesquisas presenciais e os demais que fazem os levantamentos pelo telefone. Elas são duas metodologias absolutamente consagradas e mundialmente utilizadas, né? Aqui não é o caso de dizer que uma é maior ou mais exata que a outra. Apenas eu tenho algumas suspeitas em relação ao que eles vão apontar, porque, evidentemente, quando você faz uma pesquisa pelo telefone, você tem, inclusive, uma dificuldade muito maior em alcançar aquele público mais pobre. Enfim, público com menos recursos. Mas vamos lá. Entre os maiores que fazem pesquisas por telefone, e aí a gente tem, então, o Poder Data, o IPESP, e o FSB, que foi divulgado na segunda-feira, há uma incrível coincidência de números. Por exemplo, o IPESP, o FSB e também o Poder Data, eles atribuem ao Lula 43% ou 44%. Todos. Isso, enfim, não muda. Em todos o Bolsonaro tem 35% ou 36%. A média de distância entre os dois, em todos esses levantamentos, é, portanto, de 8%. O Ciro tem sempre entre 8% e 9%, e a Simone Tebet, essa varia um pouquinho mais, de 3% a 5%. Ou seja, são institutos diferentes, são concorrentes e que acabam apurando mais ou menos os mesmos resultados. Agora, em relação àqueles institutos que fazem levantamentos presenciais, e os maiores aqui que a gente pode apontar, né, são o que faz a pesquisa Genial Quest e também o IPEC. Nesses aí, o Lula então tem 44% nos dois, o Bolsonaro tem 32% nos dois levantamentos, o Ciro tem 8% em um, 7% em outro, a Simone Tebet 3% e 3%. Então vejam, esses grandes institutos, né, que desde o começo a gente vem acompanhando, eles apontam números mais ou menos parecidos e com pouquíssima variação nesses últimos 15 dias. Houve sim oscilações de 15 dias para trás, até a metade de agosto. Depois disso, apesar das enquetes, das entrevistas lá para o Jornal Nacional e também o debate e o início da propaganda eleitoral na TV, por enquanto, de acordo com esses levantamentos,
não ocorreram grandes movimentos, grandes oscilações. O que você está dizendo, então, seria que a pesquisa presencial, ela reflete a realidade de uma maneira melhor do que a pesquisa telefônica, pelo fato de chegar a pessoas que não têm acesso a isso? O Paulo, não necessariamente... Não compreendi direito. Veja, a pesquisa presencial, ela tem mais, digamos, mais condição de... chegar ao mais pobre. Exatamente, aquele eleitor que está lá nos grotões. Né? Então, ela atinge mais diretamente esse eleitor. A pesquisa telefônica, ela tem, teoricamente, um pouco mais de dificuldade. Mas, veja, mesmo assim, as oscilações, as diferenças não são grandes nos levantamentos desses grandes institutos. Muito bem. Cris, a sua análise. Eu estou ouvindo aqui o Piperno e dando uma olhada nas minhas anotações, que eu vou sempre anotando os temas que a gente discute aqui, e realmente de uns dias para cá está tudo mais ou menos parecido no seguinte sentido. Tirando essa Paraná Pesquisas de hoje que está dando empate técnico, né? Bolsonaro com 37, Lula com 41, as outras estão dando uma diferença aqui de 8%. Né, Lula estaria com 8% de vantagem, com exceção da Genial Quest, que está com 14%. Aí fui pegar aqui, ó, ontem no 3 em 1 mesmo a gente analisou a pesquisa CNT-MDA. 8% de diferença também, Lula na frente, os números muito parecidos. Mas aí voltando uns dias aqui, ó, 22 de agosto, semana passada, que ainda estava mais ou menos próximo, já se distancia da semana anterior. Semana anterior era aqueles números que dava Lula vencendo no primeiro turno, Lula com, às vezes, até 50%, mais de 50% dos votos, ou 47-30%, umas diferenças assim de 17, 18 pontos percentuais, e não precisa ir muito longe. A gente tem aqui ó, pesquisa Poder Data de 17 de agosto, aqui ó, no primeiro turno, Lula teria 40... Não, essa aqui está parecida. A Genial Quest é que estava dando diferença, 33-45. Então, a gente tem que olhar esse retrospecto para conseguir começar a fazer uma análise se é que a gente vai mesmo levar a sério esses levantamentos, porque até hoje ainda denotam muita desconfiança legítima, imagino eu, por parte da maioria da população, e eu sou uma das que desconfiam muito desses institutos de pesquisa, pelos motivos que a gente vem citando há muito tempo, pelos erros de eleições recentes, pela declaração recente do candidato agora do PT ao governo aqui do Paraná, Roberto Requião, dizendo sem nenhum pudor que pesquisa se compra, pela entrevista que da qual eu participei no Jornal da Manhã, aqui ainda na minha última semana, eu acho, no Jornal da Manhã, mas é coisa de 3, 4 semanas atrás, com o CEO da Genial Quest, Felipe Nunes, respondendo à pergunta da nossa apresentadora por que havia tanta diferença entre os institutos, disse também sem nenhum pudor que tem cliente que compra pesquisa e tem cliente que compra resultado. Então, há muitas dúvidas aqui para a gente colocar quando faz análise dessas pesquisas. Mas o que me chama a atenção agora com essa batelada de pesquisas que você traz para nós, Paulo, é justamente isso. Todas estão começando a ficar parecidas entre si. Não sei se é um ajuste para não ficar tão feio depois na proximidade das eleições, com erros, como foi em eleições passadas, ou se efetivamente está tendo uma virada aí do presidente Bolsonaro. A gente vê Lula caindo pouco a pouco e o presidente Bolsonaro subindo pouco a pouco. Muito bem. Constantino, se a gente analisar os fatos, a campanha começou, se eu não me engano, vocês me corrijam, dia 16 de agosto. Nós estamos aqui no dia 31 de agosto, então já temos aí praticamente um terço aí da campanha finalizada. Só que na sexta-feira passada é que começou a propaganda na televisão e no rádio, ou seja, essas pesquisas elas ainda não conseguiram captar o poder dos meios de comunicação. Como é que você enxerga isso? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, ainda não captaram exatamente isso. Tivemos um debate no qual o candidato da extrema-esquerda saiu muito mal, isso consenso da própria extrema-esquerda, né? Tivemos a sabatina do Jornal Nacional, que aí eles alegam que o Lula, com a ajuda dos apresentadores, não teria saído muito mal, mas chamou a atenção de todo mundo que viu as duas sabatinas, a grotesca diferença de postura dos apresentadores, e brasileiro não gosta de injustiça, ele costuma ficar do lado de quem está sendo vítima desse tipo de coisa. Então, a economia começou a apresentar dados melhores. Hoje mesmo temos aí o menor desemprego desde 2016, 15, menos de 10 milhões de pessoas empregadas. O número absoluto é grande, mas vem caindo apesar de pandemia e tudo. Então, o governo tem tido mais chance de se comunicar
com a população, né, por meio da campanha. Então, de novo, não é crível que esteja tudo na mesma. Não é crível. Eu não confio nesses institutos. O que eu acho que parece ser mais sério, e eu já disse isso várias vezes aqui, é o Instituto Paraná, e não por acaso esse instituto já dá empate técnico, e entre aqueles que viram o horário eleitoral e o debate, Bolsonaro já estaria na frente. Isso parece fazer mais sentido. Agora, não resta dúvida que o ex-presidiário ainda tem um foco grande de eleitores no Nordeste. Então, assim, o desafio da campanha do presidente é levar a esses eleitores a mensagem correta, mostrar que o que não vai tão bem não é a responsabilidade do governo federal, e sim das circunstâncias, ou de governadores e prefeitos com aval supremo que jogaram contra o país, a verdade é essa, com o pretexto da pandemia. Então ele vai ter um desafio aí à frente. Agora, está usando ali a primeira-dama, Michele, né, para falar aos cristãos, e tudo isso está incomodando. Está incomodando o Lula, está incomodando a Simone, que parece ser uma feminista do tipo, defendo mulheres que votam em mim, as outras não. Então, assim, isso mostra um grau de acerto da campanha do presidente. Me parece, Paulo, que a gente deva analisar aqui um pouco esse body language, né? O corpo fala. Quando a gente olha quem está mais tenso, quem está denotando aí algum grau de desespero, né? Não pode estar com um grau de favoritismo de 10 pontos à frente. Isso não bate com a realidade. Então, de novo, eu me reservo ao direito de comentar e analisar por ossos do ofício, mas não levar a sério. Ainda mais aquelas que eu desconheço gente séria que leve a sério. Datafolha, IPEC e companhia. Ô Piperno, eu não sei, vou te perguntar aqui, eu não sei se você fez a análise também como você fez do segundo turno. Você chegou a fazer desses números, fez? Eu fiz na rodada anterior, mas eu bati o olho. Os números também são muito parecidos, porque em vez de só me fixar nesse número absoluto que eles entregam, eu gosto de converter isso em votos válidos. Aí, nesse sentido, tem dado uma diferença aí de 10, 11 a 14, 15 pontos às vezes. E aí eu volto à minha implicância habitual. Fazer pesquisa de segundo turno agora é absoluta leviandade, é chutômetro, tá? Isso não é correto. O clima de eleição em segundo turno é outra eleição. Então, essas pesquisas deveriam se limitar ao primeiro turno, com todos os candidatos, e fazer essa verificação e elas terem aí o máximo de credibilidade que cada instituto possa dar à sua pesquisa. Agora, pesquisa de segundo turno, isso aí é traquinagem, isso aí é brincadeira, e a nossa mídia levar isso a sério é imperdoável. Eu não consigo levar isso a sério, me desculpem. Pediu, Constantino, fala. Não, até porque vem à mente justamente aquele primeiro debate, né? Não sei se vai ter um segundo, depois da humilhação sofrida pelo Lula, mas chegou a circular até meme nas redes sociais. Assim, imagina o Lula sozinho ali, tendo que enfrentar o Bolsonaro sem a ajuda, né, das linhas auxiliares, né, das supostas terceiras vias todas vermelhas. Imagina o Lula tendo que encarar o presidente sem Simone Tebet, Soraya Tronic, Ciro Gomes, todo mundo concentrando sua munição também no presidente. Nossa, imagina, o que foi concentrado em cima do Lula, até do Ciro, com quem ele tentou ser bem afável. E veja, a situação do Ciro nesse sentido ela é muito estratégica. O Ciro, na verdade, embora ele vá, caso não vá para o segundo turno, se ele não for apoiar ninguém, se não anunciar apoio, há uma clara tendência de a maior parte do eleitor do Ciro, numa proporção aí de pelo menos 2-1, os levantamentos apontam isso, migrarem aí para o ex-presidente Lula. Então o Lula, ainda, além da liderança, ele ainda tem esse colchão de votos reservado para o segundo turno. Ô Cris, eu vi uma notícia, inclusive de hoje, de que a campanha do ex-presidente Lula vai mudar o tom e mudar a estratégia, principalmente nos programas de TV, e sair daquele discurso mais paz e amor, um Lula mais ameno, sem agredir os outros, para uma campanha intensa de ataques ao presidente da República. Como é que você vê essa mudança de estratégia?
Eu acho que ele pode atacar o quanto quiser, ele vai ser sempre a maior vidraça de todas, porque, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu nos governos PT, né? A gente sabe o que aconteceu, o presidente Bolsonaro sabe, os outros candidatos sabem e ninguém vai ficar escondendo. Fora essa imprensa militante aí que está atuando como partido de apoio também, uma terceira via de apoio. Fora essa imprensa, a imprensa séria, os comentaristas sérios estão aqui relembrando, porque a gente precisa relembrar, nós não podemos normalizar o fato de estarmos no ano de 2022 tendo que conviver com um bandido que saiu da cadeia através de uma manobra de um STF absolutamente aparelhado por ele e por sua sucessora, num questionamento que os próprios juristas dizem que é inacreditável e ter sido alçado à condição de candidato novamente. Então, é inacreditável. Veja, a revolta que o povo brasileiro teve em relação ao STF, vamos dar o nome aos bois, né, ao juiz... Então, o juiz que comandou ali o julgamento do impeachment da Dilma, Ricardo Lewandowski, que ele fatiou a Constituição, manteve os direitos políticos a Dilma, aquilo é mínimo perto do que a gente está vivendo hoje. Veja, Lula comandou o maior esquema de corrupção da história do Brasil, saqueou a República, saqueou as empresas estatais. Eu não estou falando isso aqui porque eu sou oposição porque brasileiro honesto não vota em bandido. Brasileiro honesto não aceita ter bandido de volta na cena do crime. E me desculpem os eleitores, estou chamando de desonesto quem quer ver bandido na cena do crime nos roubando de novo. O meu dinheiro e o dinheiro das pessoas honestas, eu não acho que tem que estar de novo na mão de bandido. E aí a gente está normalizando isso, é que eu acho um absurdo. Então, precisamos estar sempre renovando aqui. Ele pode vir com a campanha que quiser, vai ter sempre uma pedrada de volta e a pedrada de volta vai doer muito mais. Porque, veja, do lado de lá para cima, por exemplo, do presidente Bolsonaro, vem sempre a pecha de tentou comprar vacinas. Aí a gente pega e resgata um vídeo de Randolph Rodrigues, que é o atual coordenador da campanha de Lula, ele tentando exigir que a Anvisa, sem aprovação, que a vacina Covaxin pudesse vir para o Brasil sem aprovação da Anvisa, que a Anvisa fosse ignorada. Pega e taca pedra no Ciro. O Ciro traz um monte de histórias de quando ele era aliado de Lula. Então, assim, pode fazer a estratégia que quiser, eu acho que o eleitor está cada vez mais atento e daqui até a eleição muitas águas vão rolar, muitas coisas vão ser relembradas e que precisam ser relembradas. Só um minuto, eu acho que o Constantino pediu antes, em seguida é você. Eu quero pegar um gancho disso que a Cris disse sobre vidraça, né? Porque o presidente tem uma estratégia muito bem sucedida e fácil até cá entre nós, que é pegar todos os aliados, entre aspas, do Lula e mostrar o que eles pensam ou pensavam a respeito do candidato até pouquíssimo tempo. O vice da chapa é o exemplo mais óbvio, né? É o ladrão que quer voltar à cena do crime. Mas vamos lá, vamos pegar os influencers digitais, né? O Felipe Neto lá, o imitador de focas, ele está desesperado porque estão resgatando o vídeo dele falando, não, votar no Lula não dá, votar em ladrão? Então ele está dizendo assim, não, agora eu vou processar quem mostrar o meu passado. Hã? Não podemos pegar o que ele dizia do Lula há pouquinhos anos atrás? Então, é tudo vidraça. O Reinaldo Azevedo, que se vende como jornalista sério, de verdade, o PT desviou da saúde 242,4 bilhões de reais. Nessa área, partido sempre foi a doença, não o remédio. Está lá no blog dele da Veja. Então, assim, essa turma que hoje, por conivência, por conveniência e por falta de escrúpulo, está do lado do bandido que quer voltar à cena do crime, vai ter que conviver com uma campanha que, se for inteligente, vai pegar esses apoiadores e mostrar o que eles diziam de verdade do cara. Porque o que mudou? A descondenação no malabarismo supremo? Ninguém acredita nas fake news de que o Lula foi inocentado. O TSE dorme no ponto aqui, né? Foi inocentado pela ONU, que é mentira e não tem nada a ver com a justiça brasileira, ou pela justiça brasileira, que é fake news direto. Então, assim, é muito importante lembrar com quem o presidente está disputando. Além de ser um bajulador de tiranos, que até hoje defende tiranias assassinas, ele é um corrupto. Ele é aquele que comandou esse esquema de corrupção que o Reinaldo Azevedo e companhia denunciavam. E que hoje, sabe-se lá o motivo, estão do lado do bandido. Pediu, Serrão.
Sim, chamei o VAR porque eu quero lembrar que nessa campanha Nossa Senhora do Print Eterno está fazendo um estrago desgraçado. Está lembrando um monte de declaração pretérita dos atuais aliados do PT que arrasam completamente com a candidatura de Lula. Mas eu chamei o VAR de verdade para fazer aqui um contraponto ao meu Tovarit Piperno, que eu não concordo inteiramente que os votos de Ciro Gomes vão migrar para a candidatura Lula. Disse a maioria, não disse todos. Não, sua observação está equilibrada. Esse é um ponto importante dessa campanha, porque o Ciro Gomes está fazendo uma campanha independente. Ele está tentando ali, ao jeito dele, acredite nele ou não, ele está sendo o candidato que está trazendo proposta diferente. Ao contrário do que de Lula. Lula não está trazendo novidade alguma. O Ciro Gomes ainda tenta discutir ali a questão trabalhista, propor um novo código trabalhista para o Brasil. Ok, essa ideia é bacana, que mereceria ser discutida. Então, a postura de candidatura do Ciro Gomes, que já rompeu totalmente com Lula, ele vem absolutamente isolado para essa campanha. Ele não vai... A tendência é que o eleitor dele rache. Acabe anulando o voto num eventual segundo turno, não optando nem por Bolsonaro e não aderindo a Lula. Deve ser muito pouca a adesão. Isso é bastante previsível. Agora, Bolsonaro deu um mole horrível. Família Bolsonaro não renovou o domínio bolsonaro.com.br. Um petralha pegou o negócio e criou lá um site em que Bolsonaro é apresentado como nazista. Um negócio hediondo, assustador. A justiça vai tirar isso do ar, porque não tem outro jeito, mas... Veja, isso causa um estrago na campanha, um estrago bobo, porque apenas não se gastou um dinheirinho ali, uma merrequinha, para renovar um domínio de internet em nome da família Bolsonaro. Nota -13, hein, para quem fez isso. O Piperno, você concorda com essa abordagem do Serrão? Sobre o eleitorado do Ciro Gomes? Oi? Sobre o Ciro, sobre esse eleitorado do Ciro Gomes e a posição desse eleitorado não vai ser enfim, concordo, não vai ser uma migração de porteira fechada, mas vai ser a maior parte, não tanto quanto o PT, o Lula, espero, caso o Ciro... Isso é projeção, hein, Piperno? Oi? Isso é projeção sua, só porque você está olhando no espelho. Não, eu estou dizendo para você o seguinte, suas pesquisas apontam, né? A maior parte, sim, mas, obviamente, o PT queria isso de porteira fechada e não vai ter. O Caetano Veloso já mudou de voto, hein? Pois é, tem alguns que já estão mudando de voto e acho que não deviam fazer isso. Tem convicção, vai até o fim. Agora, de fato, isso que o Serrão falou... É claro que o Lula, durante esse horário eleitoral, durante esse período eleitoral, não só o Lula, né, mas todos os candidatos, eles vão... assestando as suas baterias conforme também o inimigo acabe se movimentando. Isso é óbvio. Ninguém vai começar a campanha na TV da mesma forma que vai terminar, né? Então, é claro que todo mundo vai, de certa forma, mudando o seu tom de acordo também com a evolução dos candidatos em pesquisa. O Lula certamente não vai agredir o Ciro e a Simone Tebet, porque ele imagina que no segundo turno, de alguma forma, possa contar com os eleitores desses dois candidatos. Esse crescimento do Ciro deve-se a quê? A participação dele no debate, na sabatina, deve-se a quê? O Ciro é bom de debate, ele foi bem na sabatina e foi bem no debate. Você pode não concordar com as ideias dele, mas ele vai ter sempre alguma coisa a oferecer. Tem gente que pode achar anacrônico, tem gente que adora, mas o Ciro não é aquele cara que vai fazer tudo sempre igual, e não faz mesmo. Bolsonaro, você sabe mais ou menos o que vai oferecer, as mentiras, inclusive a história do auxílio emergencial, repito, não está na LDO para 2023, está falando que vai dar e tal, mas é uma questão de fé, de crença, de confiar ou não. Então, não está na LDO de 2023. O Lula, a gente também sabe quais são os pontos vulneráveis. Então, é óbvio que, em relação a esses dois, o discurso não vai mudar muito. E vão ser alvos, sim, daqueles que imaginam que tenham aí espaço para crescer nas pesquisas. Fala, Constantino. Eu só espero que a Nil Cursos não coloque o Ciro Gomes para ser algum professor aí de inglês, porque está circulando um vídeo dele nível Joel Santana, que ele termina... Mas o Constantino... Ele termina com mensagem ali... Mas a última frase é apoteótica.
Ele tem vídeos com bobagem para todo mundo. Hoje, nesse do Felipe Neto, por exemplo, que ele fala: olha, as minhas liberdades nunca foram atacadas nos governos do PT, de quem eu fui muito crítico, mas no Bolsonaro. E aí, inclusive, ele coloca lá uma declaração do Bolsonaro de 1900 de dinossauro, do Bolsonaro falando que o Lula é honesto. E, aliás, como eu conheço bem aquele vídeo, que eu já citei aqui trocentas vezes, é o mesmo vídeo em que o Bolsonaro falava e que a ditadura devia ter matado mais 30 mil. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 29 minutos. Cris, eu vi que você queria falar, por favor, antes da gente tirar o assunto. Eu acho que se for para a gente discutir Ciro, a gente pode lançar um balcão de apostas aqui. Será que depois do primeiro turno o Ciro vai para Paris ou para Nova York? Ou vai escolher uma capital mais isolada, talvez, para nem ser encontrado? Porque realmente ficar discutindo Ciro aqui eu acho de uma inutilidade. Mas, Cris... O que os eleitores do Ciro farão... Aí sim a gente pode especular, mas eu acho que é mera especulação por enquanto, porque ainda tem campanha pela frente e o Ciro vai colocar muito dedo na ferida, ainda vai mostrar muita coisa que o PT está tentando jogar para baixo do tapete. E aí a esquerda vai ter que pensar, quero mesmo ir com um bandido descondenado ou vou ter que escolher algo que possa ser uma saída para o Brasil, ainda que temporária, né? Na visão da esquerda, Bolsonaro nunca vai ser uma solução definitiva, mas a gente precisa escolher. E as escolhas estão aí, né? Mas política tudo muda muito, né? Serrão, só fazer uma pergunta para vocês, porque a gente está falando da perspectiva, obviamente, da visão mesmo do que pensa o Ciro Gomes. Eu não vou nem entrar nisso, eu vou entrar na questão da porcentagem de votos que ele tenha. Se ele tiver 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, nós, muito provavelmente, ao que tudo indica, teremos uma eleição de segundo turno. Os dois, tanto Lula quanto Bolsonaro, não vão procurar Ciro Gomes? O movimento não deveria justamente de trazer esse eleitorado, tanto Ciro Gomes quanto Simone Tebet, enfim. E eu acho que até o Piperno trouxe esse ponto aqui em algum dos nossos programas aqui, que é justamente os institutos de pesquisa não somarem esses 0,3, 0,4, 0,5. E aí a gente tem uma somatória aí de 2%, 3% da população brasileira que opta justamente pelos famosos nanicos, Constantino. Como é que você vê esse movimento de segundo turno? É muito interessante isso, Paulo, porque coisas são ditas, né? E na política isso não tem muito valor, pelo visto, né? Vide Alckmin como vice da chapa do Lula. Coisas são ditas e depois você tem que engolir sapos. Então, assim, pensar num segundo turno, o Ciro Gomes como dono de um capital ali de, 8% dos votos, é óbvio que isso tem um valor, é óbvio que isso é atraente. O Lula já está suavizando para cima do Ciro, como o Piperno apontou, e ficou muito visível isso no debate, né? Ele apanhando e mesmo assim sendo afável, porque ele está de olho nisso. E é óbvio que é um caminho mais natural, porque ambos são radicais de esquerda. Só que o Ciro subiu muito o tom. O Ciro está chamando o Lula de ladrão, de bandido, de corrupto. Como é que você depois apoia um troço desse? E o Bolsonaro de inescrupuloso, não vamos esquecer isso. Mas não dá uma corrupção. Não consegue apontar um ato corrupto. Então, nossa, assim, o Bolsonaro fica mais naquela linha da subjetividade. Fascista, truculento, né? E olha que o Ciro Gomes falando isso, né? Então, assim, eu acho que é muito difícil, depois de que atravessa o Rubicão, você voltar. Lula é um ladrão, segundo o Ciro Gomes. Como é que você, o eleitor do Ciro Gomes, vai lá e vota no ladrão? Agora, sem dúvida, não é fácil o Bolsonaro atrair isso. E o Bolsonaro não tem nada a oferecer para o Ciro. Porque só se ele for louco, né? O Paulo Guedes até se dá bem com o Ciro Gomes, pessoalmente. Já cansou de me contar isso. Mas já me contou, inclusive, que levou uma vez o Ciro Gomes para o mercado financeiro, na época de banco, né? E tentou explicar para o Ciro Gomes como é que funcionava direito aquilo. E ficou muito frustrado, né? Consta, posso só te fazer uma pergunta? Porque eu acho que é interessante a gente discutir esse eleitor do Ciro Gomes aqui, porque você mesmo, Consta, já disse aqui no programa algumas vezes sobre essa questão estética que prejudica a imagem do Bolsonaro. Mas quem vota Ciro Gomes não pode estar votando pela estética também. Não. Quem vota no Ciro Gomes não está caindo nessa ladainha de Cirinho, paz e amor. Isso não se sustenta. Ele está vendendo essa imagem, meditando, tomando Rivotril antes do debate, provavelmente, mas ninguém cai nessa. Ele é um cara truculento, bronco, estilo Bolsonaro. Ele é o estilo tiozão do churrasco também, né? Mais bronco. E liga lá aquela metralhadora giratória de números que impressiona um cara mais leigo em economia, tipo Piperno. Agora, se você der um carro... Ele foi ministro da Fazenda, não sei se você tem essa informação. O Ministério de Planejamento, mas amarrar as mãos dele...
falar, Ciro, você quer aí a vitrine, né? Mas não vai ter sacanagem, não vai ter roubo. E você não vai ser o desenvolvimentista no poder, talvez ele até topasse. E talvez fizesse sentido politicamente falando. O que não pode é dar impressora na mão do Ciro. Se der impressora na mão do Ciro, o país quebra. Então você tem que amarrar as mãos e deixar o Ciro lá fazendo esse papel de Fiesp, de discurso nacionalista, desenvolvimentista, que ele ama esse troço. Chamou, Serrão? Chamei, porque política, olha, você tem que prestar muito atenção nela, ela faz movimentos assim surpreendentes. É muito improvável que o eleitor de Ciro Gomes vá migrar para Jair Bolsonaro. Muito pouco provável que isso aconteça. A tendência dessa turma é anular a voto. O apoio de Ciro Gomes num segundo turno não vai beneficiar nenhum dos dois candidatos, porque ele esculachou os dois. Então, isso aí é zero. Mas política tem muita negociação que rola. Quem poderia imaginar que um inimigo fidagal de Jair Bolsonaro, Gilberto Kassab, acabasse agora indicado para o Conselho da República, órgão de assessoramento direto do presidente da República, ele sendo inimigo. Os dois, Bolsonaro e Gilberto Kassab, não se beijam. Mas houve um acordo político aqui em São Paulo importante. O Kassab conseguiu emplacar o seu candidato a vice na chapa do Tarcísio de Freitas. Então, eles fizeram uma composição política impensável. Então, na política brasileira, muita coisa impensável acontece. Não cabe a nós aqui ficar dizendo, isso não vai acontecer. Não, aqui tudo pode acontecer. O pragmatismo aqui, patrimonialista, é violento. Ele fala mais alto sempre. Fala, Constantino. Tem um ponto que até um seguidor meu mostrou que é interessante, que é o seguinte: o eleitor do Ciro no Ceará é diferente do eleitor do Ciro em São Paulo. Totalmente. Em termos de perfil. Isso também precisa ser levado em conta. Agora, de fato, o presidente Bolsonaro, como tem demonstrado aí em muitos confrontos com jornalistas, né, depois do vexame no debate lá com a jornalista Vera Magalhães, a quem mais uma vez eu reitero a minha solidariedade, também na sabatina do Jornal Nacional, e ontem outra vez, né, foi confrontado aí por um rapaz que o chamou que fez uma pergunta lá com a expressão tchutchuca do Centrão, de novo, ficou bravo, abandonou a entrevista e tal. Então, assim, talvez ele precise se orientar melhor com os porta-vozes dele aí nos microfones, né? A turma Chapa Branca, aliás, são vários. Essa turma poderia, inclusive, sugerir a ele que tivesse um pouquinho mais de paciência, porque ele agindo dessa forma, certamente vai continuar dando munição para o outro lado.